Minha mãe exigiu que eu me livrasse da gravidez da minha esposa porque minha irmã estava planejando engravidar este ano. Descobriu que a irmã é realmente infértil e agora eles querem fazer parte da vida do meu bebê. Minha irmã e eu temos 3 anos de diferença de idade, mas minha mãe sempre a tratou como se ela fosse uma criança temperamental e acho que é por isso que ela se tornou tão mimada. Agora, ela tem 27 anos e eu 30, e minha esposa e eu estamos esperando um bebê. Ela e eu estamos casados há 2 anos e juntos há 5 e estamos realmente ansiosos para nos tornarmos pais. Descobrimos isso há alguns meses e decidimos contar às nossas famílias primeiro, antes de fazer qualquer grande anúncio. A família dela ficou extremamente feliz por nós dois, mas, claro, minha mãe teve que desenterrar algo negativo disso. Meu pai nos parabenizou e deixou por isso mesmo, mas minha mãe decidiu me ligar de volta algumas horas depois que contamos a ela sobre a gravidez e me disse que não achava que levar a gravidez adiante seria uma boa ideia. Fiquei realmente surpreso porque minha mãe ama crianças e eu sabia de fato que ela tinha ficado muito animada com a vida potencial de uma avó quando me casei e até mesmo no casamento da minha irmã. Então essa reação foi bem inesperada e quando perguntei por que ela diria algo assim, ela começou a inventar razões arbitrárias para não termos um bebê agora. Ela nos disse que seria financeiramente difícil para nós e até disse que, como nós dois éramos bastante orientados para a carreira, seria problemático para nós decidir quem ficaria em casa com um bebê quando ambos tivéssemos que voltar a trabalhar. Eu disse a ela que já tínhamos pensado sobre essas coisas e que tínhamos economias suficientes para cuidar de um bebê agora, já que trabalhamos há muito tempo e não é como se estivéssemos apenas improvisando no momento. Minha esposa e eu trabalhamos na mesma empresa e recebemos licença maternidade e paternidade remuneradas e também quando finalmente tivermos que voltar a trabalhar, imaginamos que contrataríamos babás ou faríamos a família ajudar. Nenhuma dessas razões que ela estava citando parecia ser uma razão boa o suficiente para realmente me livrar de uma gravidez e eu sabia que havia algo que ela não estava me contando, então continuei insistindo até que ela finalmente me dissesse a verdade. E claro, que ela estava fazendo tudo isso pela minha irmã. Aparentemente, minha querida irmã estava planejando engravidar este ano também, mas infelizmente, para ela, isso ainda não tinha acontecido. Ela já estava bem chateada com isso e minha mãe sentiu que não era o momento certo para termos um bebê porque se começássemos nossa jornada de gravidez na mesma época que ela, seria muito desgastante emocionalmente para ela. O negócio é o seguinte, minha irmã e eu realmente não nos damos bem. Costumávamos brigar muito enquanto morávamos juntos e então comecei a faculdade e saí de casa e foi um grande alívio para nós dois. E como não nos damos bem, não me importo muito com o que ela pensa sobre certas coisas, a gravidez da minha esposa é uma delas. Se ela não consegue lidar com o fato de que minha esposa está grávida e ela não, isso parece um problema dela e não algo com que eu tenha que lidar. Mas é claro que minha mãe gosta de fazer dos problemas da minha irmã um problema maior do que eles são, para que eventualmente se tornem um problema de todos. Então eu disse à minha mãe que era triste que ela ainda não tivesse engravidado, embora ela aparentemente estivesse planejando engravidar, mas eu não vou me livrar da gravidez da minha esposa só para poupar seus sentimentos. Essa foi uma sugestão insana, e eu disse a ela que, pelo bem dela, eu iria fingir que ela nunca disse isso para que eu ainda pudesse respeitar ela como um membro da minha família. No entanto, em vez de voltar atrás e deixar isso para lá, ela decidiu redobrar a aposta e começou a me dizer que minha irmã estava realmente planejando engravidar há muito tempo e ela e o marido estavam tentando, mas simplesmente não estava dando certo para eles. A notícia da gravidez da minha esposa iria destruir ela, então eu precisava estar ciente dos sentimentos dela e não levar essa gravidez adiante porque isso simplesmente dividiria a família em duas. A parte mais preocupante de tudo isso era que ela realmente achava que essa era uma sugestão válida, que eu deveria me livrar da gravidez da minha esposa só porque minha irmã se sentiria magoada. Eu sabia que não havia sentido em discutir com ela, então decidi apenas dizer ok e desliguei. Mas isso foi só porque eu não queria levar essa conversa adiante, eu não tinha realmente nenhuma intenção de fazer o que ela disse. Depois de dizer isso, eu a bloqueei em todos os lugares e até contei ao meu pai o que tinha acontecido, então ele se desculpou comigo em nome da minha mãe e me disse que ele garantiria que ela não tentasse entrar em contato comigo novamente. Então foi assim que eu lidei com a situação e, desde então, meu pai se manteve fiel à sua promessa e garantiu que minha mãe não entrasse em contato comigo depois disso.
Nos últimos 4 meses, não nos falamos e a vida tem sido bem tranquila. Mas então, decidimos fazer uma publicação pública nas redes sociais, anunciando nossa gravidez porque achamos que finalmente era a hora e foi assim que minha irmã descobriu. Não me arrependo de ter feito essa publicação porque queríamos compartilhar nossa felicidade com todos, e foi o que fizemos. Se isso deixou minha irmã chateada, azar dela. E eu sei que isso a deixou chateada porque alguns dias atrás, ela e minha mãe decidiram aparecer na minha casa para falar sobre nossa família e como iríamos seguir em frente depois de tudo o que aconteceu. Se estou sendo honesto, eu nunca tinha considerado minha irmã parte da minha família porque ela nunca tinha se comportado daquele jeito comigo. Como eu disse, ela e eu nunca fomos muito próximos e depois que saímos de casa e começamos a viver separadamente, não havia nada nos forçando a manter contato um com o outro e então não nos envolvemos na vida um do outro. A única vez que nos encontrávamos era em festas, nos feriados e nos convidávamos para nossos casamentos, mas isso era apenas por um senso de obrigação. E eu era muito direto sobre tudo isso, então eu disse à minha irmã que eu realmente não a considero próxima ou parte da minha família, então não havia razão para eu achar que era importante mencionar que minha esposa estava grávida. Eu também sabia que se tivesse sido ela quem engravidou primeiro, ela nunca teria se incomodado em me contar sobre isso primeiro, e eu também teria descoberto nas redes sociais quando ela finalmente decidiu postar. Quanto à minha mãe, eu disse a ela que ela tinha feito sua cama e agora ela tinha que deitar nela porque o que ela tinha me dito quando eu decidi compartilhar a notícia da nossa gravidez com ela, era horrível, e eu não queria trazer negatividade como essa na minha vida. Eu disse a eles que agora, mesmo que eles estivessem aqui para se desculpar comigo e consertar as coisas, levaria algum tempo para eu processar tudo e eu não iria simplesmente perdoar ali mesmo e dar a elas uma segunda chance. Fui muito honesto com elas porque não tinha paciência para lidar com elas na época e depois que terminei de falar, minha irmã desabou e começou a soluçar na sala de estar. Isso foi um choque para mim porque eu realmente não pensei que isso a atingiria tanto, já que nunca fomos próximos e eu realmente não sei por que ela esperaria que eu fosse doce com ela. Minha mãe a consolou, e foi ela quem me disse que recentemente, depois de planejar e tentar ter um bebê por quase 1 ano e meio, eles tiveram que chegar à conclusão de que ela estava lidando com infertilidade. Os médicos não conseguiram encontrar uma causa para que ela não pudesse engravidar e eles apenas tiveram que esperar, o que foi bem decepcionante porque ela estava pronta para se tornar mãe em sua cabeça. Simplesmente não era possível para ela se tornar mãe fisicamente no momento. Ela ficou arrasada depois que descobriu o que aconteceu algumas semanas atrás, então eu postei sobre a gravidez da minha esposa. Isso a deixou ainda mais chateada, por 2 motivos. A primeira razão foi que ela não conseguiu engravidar, mesmo depois de tentar, e aqui estávamos nós, celebrando nossa primeira gravidez. Claro, isso a fez se sentir um pouco amarga e ressentida, e a segunda razão foi que ela teve que descobrir sobre a paternidade de seu próprio irmão nas redes sociais, já que eu não a contatei pessoalmente para contar a ela sobre isso. Isso a fez perceber como havíamos nos afastado por causa de nossas diferenças pessoais e agora, ela queria tentar consertar as coisas. Fiquei um pouco mole depois disso, mas ainda consegui me manter firme. Disse a ela que apreciava o fato de ela ter vindo até aqui para consertar as coisas comigo, mas ainda precisava de algum tempo para processar essas coisas e decidir se queria dar uma chance ao nosso relacionamento ou não. Também disse a ela que realmente sentia muito que ela fosse infértil e que desejava que a gravidez acontecesse para ela em algum momento, mas agora, era impossível para mim priorizar minha família porque a única coisa que importava para mim era minha esposa e a gravidez. Todo o resto poderia ser resolvido mais tarde. Então pedi que fossem embora e disse que pensaria nas coisas e entraria em contato com elas em breve, mas, por enquanto, pensei que seria melhor deixar as coisas como estavam nos últimos anos. Pensei que estava sendo justo o suficiente porque realmente não tinha capacidade para lidar com as duas, pois sabia de fato que havia muito atrito entre nós e eu simplesmente não estava com vontade de fingir que estava tudo bem e feliz. Mesmo que tivessem se desculpado, o que minha mãe disse foi horrível, e minha irmã também estava muito distante de mim nos últimos 2 anos, então daria muito trabalho para consertarmos nosso relacionamento e eu não estava disposto a fazer esse trabalho no momento. Especialmente considerando o fato de que minha esposa estava grávida e eu queria priorizar ela, então acho que deveria ter sido um dado adquirido. Mas as duas ficaram ofendidas com isso,
e começaram a me chamar de egoísta e disseram que eu estava sendo narcisista por me recusar a perdoar elas e fingir estar ocupado demais para eles. Para ser franco, a razão pela qual eu queria que elas fossem embora rapidamente era porque naquele dia eu tinha que levar minha esposa ao médico para um check-up de rotina, e eu não queria me atrasar. Então eu não estava apenas fingindo estar muito ocupado, eu estava realmente ocupado demais para eles. Quando elas se ofendiam, isso realmente me irritava também porque eu realmente não achava que tinha dito nada para fazer elas agirem daquele jeito. Eu achava que estava sendo perfeitamente razoável, e tinha sido bem educado com elas também. E ao começar uma briga comigo naquele momento, elas também estavam me atrasando para a consulta médica da minha esposa, então eu nem queria discutir com eles. Eu só continuei pedindo para eles irem embora, e eu nem neguei nada do que eles estavam me acusando, mesmo que eu realmente não achasse que eu estava sendo egoísta. Mas então, elas disseram que só queriam fazer parte da vida do meu filho, mas agora, por causa do meu comportamento repugnantemente egoísta e presunçoso, meu filho seria privado do amor de uma tia e de uma avó. Minha irmã me disse que eu estava fazendo um desserviço, não apenas à minha esposa, mas também aos meus futuros filhos, ao me recusar a perdoar elas e tentar dar uma segunda chance ao nosso relacionamento por causa do meu ego enorme. A implicação de que eu faria algo que não fosse bom para meu filho era realmente um insulto, e foi nesse ponto que me ofendi, e a repreendi imediatamente. Primeiro e mais importante, eu realmente não achava que o envolvimento delas na vida do meu filho faria qualquer diferença, porque meu bebê seria amado de qualquer maneira. E em segundo lugar, eu realmente não acho que não permitir que elas entrem na vida do meu filho vai ser tão ruim porque alguns meses atrás, minha mãe estava literalmente me dizendo para me livrar do bebê só para que sua filha pudesse ter seu momento e não ser ofuscada por ninguém. Quanto à minha irmã, ela foi horrível o suficiente comigo no passado para que eu não quisesse perdoar ela, e agora, por causa da maneira como elas reagiram, eu tinha ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa ao decidir não perdoar elas e não permitir que elas fizessem parte da vida do meu bebê. Se elas fossem pessoas decentes e boas com pelo menos meio cérebro, eles teriam ido embora quando eu disse a eles que não estava pronto para perdoar elas ainda e que precisava do meu tempo para pensar sobre as coisas. Mas elas decidiram forçar sua decisão em mim e começaram a me fazer o cara mal só porque elas não estavam prontas para aceitar o fato de que elas poderiam não estar envolvidos na vida do meu bebê, o que era culpa delas, para ser honesto. Depois disso, a briga começou a aumentar e minha esposa teve que se envolver. Até então, ela tinha ficado no quarto porque realmente não tinha energia para lidar com minha mãe e minha irmã e o drama que elas estavam causando, então eu pedi para ela ficar fora porque eu realmente não queria que ela se estressasse. Mas tudo ficou tão barulhento que, eventualmente, ela teve que sair do quarto para pedir para minha mãe e minha irmã saírem e isso realmente me deixou muito chateado porque a última coisa que eu queria era que minha esposa ficasse chateada e estressada e foi exatamente isso que elas fizeram. Eu me senti muito mal por ela e fiquei extremamente bravo com minha mãe e minha irmã, então decidi revidar de uma vez por todas. E acho que meio que disse algo que não posso retirar, pelo qual me sinto muito mal. Elas estavam gritando comigo por causa do pedido da minha esposa para que elas fossem embora, me chamando de egoísta, dizendo que eu estava deixando meu ego atrapalhar uma família feliz e que meu filho seria muito infeliz por causa de um pai narcisista como eu. E eu disse que pelo menos eu seria capaz de ter um filho, e eu não posso dizer o mesmo da minha irmã e eu sabia de fato que ela só se incomodou em vir aqui porque sabia que era infértil e agora ela queria um relacionamento com seu futuro sobrinho ou sobrinha. Então ela poderia agir como uma parasita e tentar se esgueirar para ser mãe, o que é simplesmente patético. E para minha mãe, eu disse que a única razão pela qual ela estava aqui era que ela queria encorajar as ilusões de sua filha. E eu disse a ela que ela era um fracasso ainda maior em ser mãe do que minha irmã porque, apesar de ter 2 filhos, ela falhou em estar lá para nenhum de nós e tudo isso era culpa dela. Minhas declarações realmente o chocaram e ambas foram embora imediatamente depois, mas não antes de soltar uma série de palavrões contra mim. Até minha esposa ficou bem chocada com as coisas que eu disse, e ela disse que não necessariamente discordava do que eu disse, mas naquele momento, deve ter doído muito para elas ouvirem. Claro, me sinto péssimo por dizer tudo isso porque eu realmente não sou o tipo de pessoa que sente alegria em machucar outras pessoas, mas então, sinto que tinha que dizer algo porque elas estavam me fazendo parecer o cara mau e eu não queria que eles escapassem impunes.
Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Eu tive aquela briga com minha mãe e minha irmã há cerca de 3 dias, e desde então, as únicas pessoas com quem falei sobre isso foram minha esposa e meu pai. Ambos são praticamente da mesma opinião, que o que eu disse foi um pouco duro e definitivamente um pouco extremo, mas dado o contexto do que estava acontecendo, foi totalmente justificado. Eu disse isso no calor do momento e já é o suficiente para eu me sentir mal sobre isso, mas não preciso me desculpar por isso porque não é como se minha mãe e minha irmã tivessem se desculpado comigo por qualquer coisa que elas tenham dito. E elas são as que realmente foram responsáveis pela briga porque se elas tivessem ido embora quando eu pedi, nada disso teria acontecido. Mas elas decidiram ficar e brigar comigo e me levar ao limite, e é por isso que acabei dizendo essas coisas. É um grande alívio para mim que as pessoas que mais importam para mim não achem que eu sou o cara mal por dizer essas coisas, mesmo que eu me sinta mal por dizer isso. No entanto, como eles acham que eu realmente não preciso me desculpar, não vou me desculpar. Depois que elas foram embora, não sei se minha irmã tinha algo a dizer sobre mim, mas sei que minha mãe está reclamando de mim há dias, desde que aquela briga aconteceu. Ela tem falado muito alto para o meu pai sobre isso e meu pai tem me defendido o tempo todo, o que eu sou muito grato, mas isso só deixou minha mãe ainda mais brava porque ela acha que meu pai está encorajando meu mau comportamento. Eu não entendo como ela não vê que é exatamente a mesma coisa que ela tem feito com minha irmã desde sempre e provavelmente a razão pela qual minha irmã acabou sendo do jeito que é. Ela acredita que eu devo a ela e a minha irmã um grande pedido de desculpas porque elas estavam apenas tentando estar lá por mim. De qualquer forma, o ponto principal é que elas não vão receber nenhum pedido de desculpas de mim porque elas tiveram o que mereciam. Se elas não tivessem me pressionado, eu não teria atacado eles e é simples assim. Como eu disse, minha única prioridade será minha esposa e vou tentar não deixar essas coisas mesquinhas me incomodarem a partir de agora. Atualização 2. Então já faz um pouco mais de uma semana desde que entrei naquela briga com minha mãe e minha irmã e eu estava tentando manter tudo privado falando apenas com meu pai e minha esposa sobre isso, mas acho que elas não querem respeitar isso. Elas decidiram tornar isso público e fizeram uma postagem sobre mim em suas redes sociais, onde mencionaram apenas as coisas que eu disse, mas não mencionaram o contexto em que eu disse. Não estou brincando, só tinha um parágrafo, onde elas mencionaram os comentários que eu tinha feito, mas não havia absolutamente nada sobre o que elas tinham dito, ou nós tínhamos entrado naquela briga também. Claro, depois disso, comecei a receber ligações e mensagens do resto da família, me dizendo que simplesmente não era aceitável eu fazer comentários abaixo da cintura como esse contra minha família e que eles esperavam mais de mim. Muitos deles até me perguntaram se isso era verdade em primeiro lugar porque se recusavam a acreditar que eu era capaz de dizer coisas assim. Fiquei chocado que elas tinham postado isso e antes de entrar em contato com eles, decidi falar com meu pai sobre isso. E ele me disse que até ele estava surpreso que as duas tinham feito isso, e ele estava tentando colocar algum senso nelas para que eles retirassem o post, mas ele não teve sorte até agora. Fiquei furioso que elas tinham feito isso, então decidi resolver o problema com minhas próprias mãos e depois de falar com minha esposa, decidi postar o que realmente aconteceu naquele dia. Eu não neguei o fato de que eu tinha dito aquelas coisas das quais eu estava sendo acusado por minha mãe e minha irmã, mas também coloquei no contexto do que realmente tinha acontecido para que pelo menos fizesse sentido para todos os outros. Se elas iam tentar buscar simpatia de todos os outros, eu ia garantir que as pessoas ao menos soubessem toda a verdade. Falei sobre a visita delas, falei sobre o que minha mãe tinha me dito sobre a gravidez da minha esposa todos aqueles meses atrás e o que realmente levou à briga naquele dia. Depois que fiz minha postagem e as pessoas começaram a ler, elas começaram a comentar em meu apoio e muitas pessoas entraram em contato comigo para me dizer que tinham me julgado e que estavam arrependidas por isso, mas agora que sabiam toda a verdade, estavam indecisas sobre de que lado ficar. E tudo bem, realmente não é um problema para mim porque eu sei que o que eu fiz não foi nem de longe tão ruim quanto o delas. Eu nem precisava que as pessoas estivessem do meu lado, se eu quisesse a simpatia de todos, eu teria sido a primeira pessoa a postar.
A única razão pela qual decidi esclarecer as coisas foi porque eu não queria que nenhum ódio desnecessário viesse em nossa direção. Mas eu não acho que minha mãe e minha irmã entendam o conceito disso porque já faz alguns dias que nós postamos nossos respectivos posts e elas têm me acusado de ser uma egoísta em busca de atenção, que é realmente o que elas são e não eu. Elas acham que o que quer que tenham feito ainda não justifica o tipo de reação que receberam de mim, e as declarações que eu fiz foram ultrajantes, independentemente do contexto em que foram feitas, mas eu não acho que o resto da família pense assim. De qualquer forma, estou feliz por ter conseguido expor meu lado. Atualização 3. Então alguns dias se passaram desde minha última atualização e hoje, quando chequei minhas mensagens e redes sociais pela manhã, percebi que muitas pessoas me disseram que minha mãe e minha irmã haviam retirado suas postagens sobre o que havia acontecido. Acho que elas começaram a receber muitas críticas do resto da família, e é por isso que foram forçadas a tomar essa decisão. Não acho que ninguém estava comprando a narrativa que eles estavam tentando empurrar, que eu estava apenas sendo uma caçador de atenção e lutando por simpatia. E todos os outros também concordaram com o fato de que o que eu disse estava errado, era meio que justificado dadas as circunstâncias. Elas não aguentaram a pressão, então decidiram tirar as postagens deles do ar, e isso pareceu uma grande vitória para mim. Ainda não tirei as minhas porque quero manter elas por mais alguns dias, só para o caso de elas tentarem fazer algo engraçado. Outra coisa interessante aconteceu alguns dias atrás, logo depois que publiquei meu post onde falei sobre meu lado da história, meu cunhado decidiu me enviar uma mensagem. Como não sou muito próximo da minha irmã, também não sou muito próximo do marido dela, então não conversamos muito. Foi uma surpresa agradável quando ele entrou em contato comigo e me disse que sabia que sua esposa nunca iria se desculpar comigo e, até agora, ele não achava que ela tinha um motivo para isso também, porque ele só tinha ouvido sobre o lado dela da história, mas agora que ele tinha lido o meu, ele não sabia no que acreditar. Ele me disse para não falar sobre isso com ninguém e manter isso entre nós, mas só para garantir que o que eu estava dizendo fosse verdade, ele queria se desculpar em nome da esposa porque desde que ela descobriu que teria que lidar com infertilidade por um bom tempo, ela tem estado meio no limite. Ficou claro que ele estava passando por muita coisa pelo tom da mensagem, e eu realmente senti simpatia por ele, então eu disse a ele que estava tudo bem e que eu estava muito feliz que ele estivesse entrando em contato comigo para se desculpar. Ele parece ser um cara genuinamente legal, não sei como ele acabou com a minha irmã. Mas eu honrei tudo que prometi a ele, e não falei com ninguém sobre isso até agora. Bem, exceto aqui, mas eu realmente não acho que isso seja quebrar a promessa. Atualização 4. Faz algumas semanas desde minha última atualização, e recentemente, eu removi meu post. Imaginei que já tinha ficado assim por tempo suficiente e agora todo mundo sabe a verdade. Também imaginei que não preciso punir minha mãe e minha irmã mais do que elas já estão sendo punidas porque quem elas são como pessoas já é ruim o suficiente. Eu estava falando com meu pai alguns dias atrás e ele me disse que minha irmã e seu marido estão se divorciando porque desde que ela descobriu que tinha problemas de fertilidade, ela tem agido de forma totalmente louca. Ela sempre foi excessivamente mimada e arrogante e um pouco louca, para ser honesta, mas ultimamente, isso atingiu níveis intoleráveis. Aparentemente, ela se tornou muito tóxica, e seu marido tentou o seu melhor, mas depois de uma briga recente, ele simplesmente terminou. Então ela voltou para casa para ficar com seus pais e desde então isso aconteceu, tem sido uma novela constante na casa do meu pai. Claro, minha mãe está se certificando de que sua filha não se sinta mal e tem culpado seu marido por tudo que deu errado, reforçando a crença de que minha irmã nunca pode estar errada sobre nada. Meu coração honestamente está com meu pai por ter que lidar com tudo isso. Eu também senti pena dela porque ela descobriu recentemente que não seria capaz de ter filhos, e seu marido também está a deixando agora. A segunda é definitivamente culpa dela, mas bem, eu não sou tão insensível assim, então decidi tirar o post do ar. Ainda assim, não vou me desculpar por nada e nem vou entrar em contato com elas porque tenho certeza de que elas não mudaram. Então, bem, acho que é melhor ficarmos longe um do outro. E como sempre, minha prioridade é minha esposa, e, enquanto ela estiver feliz, eu estarei feliz, então acho que será seguro dizer que agora, estou muito feliz. O que acharam dessa história?
Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!